Bom dia a todos. Estamos todos bem? Amém? Como a irmã Maria disse, né? Um dia especial, um dia agradável, fresquinho. Para quem está acostumado a acordar já com 45 graus, hoje foi difícil sair da cama, né? Mas demos graças a Deus por todas as coisas e especialmente hoje, um domingo tão agradável, onde a gente já pode logo pela manhã estar na casa do Senhor, juntamente com os irmãos, adorando, servindo ao Senhor, louvando e engrandecendo o nome santo do Senhor e sendo ministrados. Eu creio que o Senhor vai continuar falando ao seu coração nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Tem uma palavra que é muito direta e muito simples. E aí, se a gente for parar para analisar, as coisas de Deus são simples, né? A gente é que complica bastante, né? As coisas de Deus são muito simples. E a palavra que eu tenho hoje, eu creio que vai ser um reforço para aquilo que você já conhece. Para você que está nos assistindo, nos acompanhando pelas redes sociais, que o Espírito Santo de Deus fale poderosamente ao seu coração. Você que está na sua casa, você que está assistindo talvez até mesmo depois desse domingo, você que ainda vai assistir, e você que está aqui presente, que Deus também fale poderosamente ao seu coração, aquilo que o Senhor falou comigo, que Ele fale ainda mais ao seu coração nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos orar. Obrigado, Deus, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por Tua presença. Obrigado por manifestar-se em nosso meio. Espírito Santo, quando nos reunimos como igreja, algo novo sempre acontece. E eu creio que o Senhor está operando neste lugar. Quando a Tua igreja se reúne, é impossível que não aconteça nada. E eu creio que o Senhor está operando em cada coração nesta manhã. Eu creio que aqueles que estão acompanhando pelas redes sociais também serão alcançados, serão tocados e abençoados também nesse dia. Espírito Santo, tenha liberdade para continuar operando, continuar agindo. Use a minha vida como um canal de bênção. Que eu não fale nada de mim mesmo, mas venha do Senhor para a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Efésios capítulo 4. Vamos ler um texto conhecido e vamos meditar um pouco sobre o que o Senhor tem para nós essa manhã. Glória a Deus, aleluia. Efésios capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 14. Diz assim: então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Aleluia. Que palavra poderosa, que palavra abençoada, né, irmãos? É muito claro. Eu peguei essa versão aqui, a NVT, nova versão transformadora, e eu acho bastante interessante ela, a NVI, como ajuda a gente a compreender o texto. E aqui fica bem claro o que Paulo está dizendo. Meus irmãos, essa pandemia, ela tem nos revelado assim algumas coisas que particularmente a mim traz uma certa preocupação. Eu digo no meio cristão, não digo apenas o contexto do nosso
nossa igreja, nossa comunidade. Eu digo no meio cristão em geral, todo o povo de Deus espalhado pela terra. Essa pandemia tem me trazido assim algumas, eu vou colocar como revelações, algumas coisas que eu consigo ver, consigo entender e que me traz uma certa preocupação. A situação de alguns cristãos se tornou uma situação preocupante. Eu creio que você vai compreender onde eu quero chegar e o que eu quero dizer. A situação de muitos, quando estávamos todos reunidos, quando a gente podíamos fazer festas, quando a gente, né, tinha aquele momento de comunhão mais intenso, com mais frequência, parecia que a pessoa estava firme, estava forte, estava sempre sorrindo, firme com Deus, participando, ia nas praças, vinha nos eventos, e tinha um churrasquinho, e tinha um aniversário, o irmão estava ali junto e tal. Mas depois, com a pandemia, a gente agora reúne um grupo menor, com distanciamento, não podemos mais ter aquela aglomeração, não podemos mais ter aquela questão de fazer aquela comunhão tão gostosa que a gente sempre gostou de fazer, e nós percebemos que muitos começaram a esfriar, desanimar e se afastar. Olha só, o que a gente ouve muito, isso tem me chamado muita atenção: eu não posso ir ao culto. Mas a gente encontra irmãos que estão no trabalho, e às vezes lá as pessoas estão mais próximas do que aqui dentro do prédio. A gente encontra pessoas no parque, a gente encontra as pessoas no shopping. Eu já encontrei irmãos da igreja andando no shopping. A gente encontra no supermercado, né, esbarrando um no outro, e, né, principalmente aqui no Atacadão agora na inauguração, estava cheio de crente lá. Nada contra, a gente tem que aproveitar as promoções mesmo, mas eu não entendo isso. A gente está lá no Atacadão pegando um produto, esbarrando no outro, pega no carrinho, vai para a fila, todo mundo grudado um com o outro, tá, né? Ali a gente pode ir. A gente se encontra no transporte. Eu não entendo isso, né, que não pode vir para um prédio glorificar e exaltar o nome do Senhor, mas pode aglomerar ali 100 pessoas dentro de um ônibus, todos espremidinhos, apertadinhos. Eu acho que lá dentro do ônibus o vírus não vai, porque o vírus tem medo de andar de ônibus. A gente vê as pessoas no lazer. Eu vou jogar um futebol, vejo alguns irmãos, a gente participa de alguns eventos de lazer, e aí estão os irmãos juntos lá, mas eu não posso ir ao culto. Eu não posso ir ao culto porque eu estou com medo de pegar o coronavírus. Estou com medo de ser contaminado. Não, eu não tenho medo de me contaminar, mas eu tenho medo de contaminar alguém da minha família. Ótimo. Então, se você não vá ao culto, não vá a outros lugares onde você também pode contaminar-se a si mesmo e a sua família. Então, quando a gente começa a observar essas coisas, a gente começa a ver que parece que eu estou arrumando apenas uma desculpa para realmente fazer aquilo que eu quero fazer, que é não ir, que é não participar. Agora eu tenho um bom argumento. E o que eu precisava era só de um bom argumento. Se você gosta de anotar, o tema dessa manhã é de verdade. É de verdade. Segunda coisa que tem me chamado muita atenção, né? Essa questão está totalmente relacionado ao outro. A questão do esfriamento. Ele é visível, irmãos. O esfriamento é visível. A gente percebe que em vários casos, né, que eu tenho acompanhado, ou ligo para a pessoa, converso, ou acompanho nas redes sociais, ou estão mais próximos ali, a gente observa nitidamente como que está espiritualmente frio. Mas isso é consequência da falta de estar junto. Porque quando você se separa, você se esfria. Você consegue se fortalecer sozinho? É muito difícil. Não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil. Então a gente se fortalece quando a gente está junto. Talvez por isso o salmista declarou, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E talvez por isso também lá no Salmo está dizendo, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Tudo isso está nos mostrando que é bom a gente estar junto. Jesus não andou sozinho. Ele, como Deus, ele não andou sozinho. Ele andou com um grupo, inicialmente de 12, depois de trocentos. A Bíblia não fala exatamente o número, mas a gente sabe, em todo o texto que a gente vai ler, onde Jesus estava, tinha uma multidão com ele. Ele tirava alguns momentos para estar só, para orar.
Mas ainda assim ele levava 3, pelo menos, deixava um pouco mais próximo, saía, depois voltava e descia com a turma toda. Então ele sempre estava junto, ele sempre estava em comunhão, sempre ele estava fortalecendo os outros e se fortalecendo com os outros. Jesus se fortalecendo com os outros? Sim, porque Jesus era um ser humano. Ele também carecia de estar junto com as pessoas para ser fortalecido estando junto com as pessoas. E aí tem alguns cristãos que esquecem que a gente tem necessidade de estar junto, irmãos. Nós carecemos uns dos outros. Olha o que Paulo escreveu aqui no versículo 16, ele diz assim, ó: ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. Olha isso. Nós somos o corpo. Como que é o corpo, irmão? Você vai sempre ter uma pecinha encaixada na outra. Se você ainda não observou, observe isso. Todos os ossos são formados para se encaixar. Nós temos ossos grandes, nós temos ossos pequenininhos, mas todos eles vão se encaixando como um grande e complicado quebra-cabeça. Todos os órgãos dentro do ser humano estão se encaixando. Eu acho incrível, por exemplo, uma mulher quando está gestante, porque o útero começa a crescer, dilatar e crescer demais, ele começa a empurrar os outros órgãos. As irmãs, né, que já tiveram filhos sabem muito melhor do que eu, porque eu nunca tive. E aí, né, o pulmão fica espremidinho, o rim começa a ficar meio apertadinho e vai e tal, e o estômago parece que vai diminuindo e a barriga começa a crescer e todos os órgãos vão se espremendo, porque o neném precisa crescer, mas estão todos devidamente em seu lugar. O interessante é que depois que o neném nasce, eles vão todos, ó, voltando e voltam à sua posição original. Nós nos encaixamos perfeitamente. Você pode ser um dedo mindinho, eu posso ser a orelha direita, o outro pode ser o nariz, mas nós nos encaixamos perfeitamente. E a gente não pode achar que é alguma coisa sozinho. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Isso aqui é apenas uma introdução. O tema é de verdade. Então, eu gostaria, principalmente você que está nos assistindo, você que está, talvez você vai assistir isso domingo à noite, segunda-feira, quinta, o ano que vem, não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas eu gostaria que você fosse muito sincero, você que está aqui conosco também, fosse muito sincero em responder para você mesmo essa pergunta que eu vou te fazer. Você está bem espiritualmente? Você está bem espiritualmente? E não esqueça que o tema é de verdade. Então, quando você responder para você mesmo, responda verdadeiramente: eu estou bem espiritualmente, ou eu não estou bem espiritualmente. Responda para você mesmo: você está bem espiritualmente? Olhe bem para dentro de você. Não pense: eu estava muito bem, há 2 anos atrás eu estava fogo puro, subia um monte 3 vezes por semana, onde eu tocava eu pegava fogo, de mim fluía unção e escorria óleo ungido da minha testa. Não estou falando de 2, 3 anos atrás, estou falando hoje. Você está bem espiritualmente? Como você está agora? Primeiro ponto, para quem gosta de anotar: o que de verdade temos sido? O que de verdade temos sido? A gente está vendo aqui que Paulo deixa bem claro, né, ele dá um puxão de orelha em todos nós, verso 14 do capítulo 4, ele diz assim: então não seremos mais imaturos como crianças. Olha o que ele diz: não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. O que de verdade temos sido? Imaturos como criança? Imaturo como criança é aquela pessoa que não tem maturidade, aquela pessoa que é precoce, aquela pessoa que é inexperiente, aquela pessoa que ela não tem base, não tem fundamento, ela é facilmente enganada,
facilmente ela muda de opinião, porque ainda não tem uma opinião formada com base na verdade. Quando eu conheço a verdade de verdade, pode vir qualquer mentira, aquela verdade não sai do meu coração. O que Paulo disse? Nem que vier um anjo anunciar um outro evangelho, receba isso como anátema. O que ele quer dizer? Mesmo que venha um anjo lindo, com asas maravilhosas, brilhantes, e chegue para você e anuncie outra coisa, anuncie que existe um outro meio, um outro Salvador, uma outra forma de voltar para o Pai, receba isso como uma coisa mentirosa, uma coisa do diabo, porque não é a verdade. A verdade é uma só, Jesus é a verdade. Então, quando a gente é imaturo, como criança, a gente acredita que o vermelho é azul, a gente acredita que sardinha é salmão, a gente acredita, sei lá, que manga é piqui, a gente acredita que o doce é salgado, porque a gente não tem fundamento. Se você dá um chocolate para uma criança de 2 anos e fala assim, ó, toma aqui, isso aqui é uma bala de hortelã, ele vai comer delicioso, mamãe, quero mais bala de hortelã, porque não sabe o que é chocolate, não conhece. Mas quando a gente conhece o que é, a gente não é facilmente enganado. É isso que Paulo está dizendo. Então tem que ser de verdade, eu tenho que conhecer. Olha o que Paulo está dizendo: aqueles que são levados de um lado para o outro. Muitos irmãos nesse período, deste 1 ano e pouco de pandemia, foram abalados. A gente entende que muitos não podem, devido a situações de saúde dele mesmo, de familiares, de filhos, de pais, de avós, não sei, não podem estar aglomerados, a gente entende, não estou tacando pedra nos irmãos, entendam o que eu quero dizer, mas a gente tem que ter uma base, para a gente não ser levado de um lado para o outro, por falta da verdade, por falta de conhecimento, por falta de maturidade. E aqui Paulo está dizendo, muitos são levados de um lado para o outro, são levados por vento de mentira e engano. Muitos tiveram as suas chamas apagadas nesse 1 ano e pouco. Isso é visível, infelizmente. E eu não digo apenas no contexto IBCEM. Eu tenho muitos outros amigos, irmãos de outras igrejas, e a gente percebe como se esfriaram, como estão notoriamente se afastando de Deus. Eu preguei um tempo atrás, acho que uns 2, 3 anos atrás aqui, eu falei sobre o córtex pré-frontal. É aquele que te diz no seu íntimo alguma coisa para você tomar uma decisão. Então, por exemplo, você levanta, fala assim, puxa, eu estou meio gordinho, eu estou meio barrigudinho, amanhã, segunda-feira, eu vou começar a fazer atividade física, eu vou fazer 3 vezes por semana. Então você está com vontade de fazer isso. Aí quando você coloca o relógio para despertar às 5:30 da manhã, porque se você for às 6:30, aqui em Cuiabá o sol já está rachando, você coloca o relógio para despertar às 5:30 da manhã, e ele desperta, você abre os seus olhos, aí o seu córtex pré-frontal entra em ação. Ele engana você com uma coisa que é mentira, mas para você é a mais pura verdade. Você acredita em algo que você lá no seu íntimo quer fazer, que ele diz para você assim, está muito cedo, deixa para começar amanhã. Fique na cama, a cama está tão gostosa, dentro de você aquilo está dizendo. Aí você diz, é verdade, não é verdade isso, irmãos? Mas é verdade, eu vou deixar para começar amanhã, eu vou deixar para começar no mês que vem, a gente já está no meio do mês, vou deixar para começar no mês que vem. Você mentiu para você mesmo e você acreditou na sua mentira. Eu preguei sobre isso outro dia. E a gente vê muito isso acontecer com esse afastamento. Porque quando a pessoa fala assim, eu vou ler a Bíblia, eu vou buscar ao Senhor. Aí fala, eu estou cansado, eu já busquei tanto o Senhor esse ano, eu vou deixar para buscar amanhã. Eu vou deixar para orar amanhã. Eu vou deixar para fazer um jejum amanhã. Olha o íntimo dele levando a não fazer aquilo que o Espírito deseja fazer. E aí ele acaba não fazendo. E ele começa a se esfriar, mas lá no seu íntimo, ele começa a dizer para ele mesmo, eu estou bem,
Ah, o irmão lá já caiu em adultério, o outro separou da esposa, o outro está fazendo não sei o quê, o outro está... Eu estou bem, comparado com esses outros irmãos, eu estou bem demais. Então ele começa a mentir para ele mesmo e começa a acreditar naquilo que não é verdade. Ele começa a se afastar de Deus sem ter noção de que está se afastando de Deus de fato. Se você for perguntar para algum irmão que hoje está afastado e perguntar como ele está, fala que está bem. Mas ele está bem? Não. Não está bem. Mas ele acha que está bem. Ele acredita verdadeiramente que ele está bem, mas não está. Por isso que o tema hoje é de verdade. Porque não importa o que o seu córtex pré-frontal te diga, não importa o que o seu eu lá de dentro esteja te dizendo, o que importa é o que é a verdade. E se eu estou na verdade, acreditando e vivendo a verdade, eu estou bem. Mas se eu estou acreditando em outra coisa que não seja a verdade, eu estou mal. Paulo diz também assim: influenciados por mentiras astutas. E às vezes as mentiras astutas não é nem uma mentira externa, às vezes é uma mentira interna. Eu mentindo para mim mesmo e acreditando numa mentira que saiu de mim mesmo. E às vezes a gente coloca a culpa no diabo em tudo, né? Mas não, às vezes é coisa nossa mesmo, lá do íntimo nosso. Quando a gente está bem espiritualmente, quando nós estamos congregando e fortalecidos juntamente com o grupo, as mentiras elas vêm da mesma forma. A diferença é que nós estamos mais fortalecidos e somos mais difíceis de ser enganados. Porque quando a gente começa a pensar em desanimar, desistir, o outro já vem e te pega: vamos ter lá o PGM, nós vamos ter a reunião lá com os jovens, nós vamos ter um discipulado, nós vamos fazer tal coisa. Aí você mesmo que esteja ali querendo dar uma paradinha, o outro te arrasta, e você acaba indo, acaba se fortalecendo. Agora quando você está sozinho, não tem ninguém para te dar um empurrãozinho, você acaba estacionando. Então nós temos que ficar atentos, temos que ficar espertos, temos que ficar alertas. E como a palavra do Senhor diz lá, Mateus 24, né? Vigiai. Vigiai. Precisamos vigiar e orar. Precisamos estar atentos. Porque a verdade, ela está aí. Mas a mentira nos rodeia a todo tempo. E a mentira, ela vem disfarçada de uma forma que a gente acredita que ela é a verdade. Por isso nós precisamos ter base. Aquilo que vier diferente do que é a base, estou fora. Aquilo que vier diferente do que a palavra está dizendo, eu estou fora. Olha o que diz em Efésios mesmo 24, capítulo 4, versículo 25. 4, 25 vai dizer assim: portanto, abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. Isso aqui é ótimo, irmãos. Para quando a gente trabalha com discipulado, isso é ótimo. Quando você tiver que conversar com o seu discipulador, fale sempre a verdade. Se perguntar como que você está, fala a verdade. Olha, essa semana eu não estou bem, eu desanimei, eu pensei em fazer isso e aquilo, quase que eu caí e tal, ore por mim. Eu vi uma pregação do pastor Cláudio Duarte que eu achei muito bacana o que ele falou, a forma como ele expôs. Ele falou o seguinte: um homem, ele está sendo assediado no seu trabalho. Uma mulher muito bonita, gata demais, está ali o assediando e ele está se sentindo atraído por aquela mulher. Até porque é um processo natural. Um homem que é casado, está no seu trabalho sendo assediado. Ele se sente atraído por uma mulher. Ele está em pecado? Aí a igreja: está, você quer? Ele falou: não, ele não está em pecado. Está à porta dele o pecado, mas ele não caiu, simplesmente aí ele chega em casa e fica quietinho, não fala nada. Daqui a um tempo ele começa a alimentar aquele negócio por aquela mulher bonita, cheirosa e tal, aí ele começa a sentir aquele negócio dentro dele, e daqui a pouco ele não aguenta mais e acaba cedendo, e os dois acabam tendo um relacionamento. Agora ele está em pecado, porque ele desejou e ele concretizou o seu desejo. Agora, se aquele homem teve aquela atração inicial
E quando ele chegou em casa, ele chamou a sua esposa e falou assim: amor, vem cá, eu quero te contar uma coisa. Eu estou sendo assediado por uma mulher no meu trabalho, é muito bonita, eu acho ela muito atraente, e eu gostaria que você orasse por mim, porque eu não quero cair em tentação. Olha a diferença. Ele expôs a verdade, e agora tem a oportunidade de receber uma cobertura, uma oração, para que ele não caia naquela tentação. Só que, geralmente, infelizmente, se um homem faz isso, quando ele chega para a mulher e fala assim: olha, tem uma mulher me assediando, ela é muito gata e eu quero que você ore por mim. Que você que está dando moral para ela, que não sei o que, já esculhamba, vai embora aqui, já esculhamba o marido, já briga. Não é verdade, irmãs? Aí que está a diferença de uma mulher sábia. A mulher sábia vai entender e orar pelo marido, porque ele está sendo verdadeiro, de chegar e falar: ó, tem uma mulher muito gata dando em cima de mim. Aí ela vai: opa, vem cá, bem, vamos orar aqui, esse negócio não vai se concretizar não. Então veja bem, a coisa está sempre nos rodeando para nos derrubar, sempre. Só que quando a gente está fortalecido, quando a gente tem uma boa base, a gente não vai cair. Agora, se a gente está longe, se a gente está afastado, se a gente está sozinho, é muito fácil cair. Cai com muita facilidade. A gente desanima com muita facilidade. Por isso que é bom a gente sempre viver a verdade. Quando acontece um caso desse, você chega e fala para o seu pastor, para o seu líder, para o seu discipulador: olha, está acontecendo assim, assim, assim comigo. Já tiveram vários casos, irmãos. Pessoas vir contar coisas assim: olha, pastor, eu caí, usei droga de novo. Vem cá, vamos conversar. Olha, pastor, eu traí minha esposa. Vem cá, vamos conversar. Por quê? Porque a gente tem que abrir o coração e falar a verdade. Porque se eu continuar escondendo a verdade, cada vez mais vou me afundando na mentira. Segunda coisa, tem que ser de verdade. A primeira que eu falei é: o que de verdade temos sido? É uma pergunta. E agora, tem que ser de verdade. Olha o que Paulo diz no versículo 15: em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Olha só, falando a verdade, sempre cada vez mais parecidos com Cristo. João capítulo 8, versículo 32, diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é isso? Quem é a verdade? Jesus. Ele mesmo declarou: eu sou. Ele é a verdade. Não é verdade? Então, nessa manhã eu quero te levar a refletir o seguinte: seja verdadeiro consigo mesmo. Mais uma vez eu faço essa pergunta: como está a sua vida espiritual? Meus irmãos, existem muitas conversões superficiais, ou até mesmo conversões teatrais. Vou explicar. Existem pessoas que se convertem superficialmente porque gostam de estar no meio das pessoas, gosta de estar no meio do povo da igreja, acha aquele povo legal, gosta do pastor, gosta de um líder, gosta dos irmãos da igreja, gosta daquele momento de comunhão com os irmãos. Então ele está ali no meio, então houve uma conversão superficial. Ou existe um caso pior ainda, aquela conversão teatral, aquela conversão em que eu estou me convertendo porque eu quero agradar alguém. Eu quero agradar meu pai, a minha mãe, eu quero agradar uma namorada, o meu pastor, eu quero agradar minha esposa, meu esposo. Então eu estou lá, me converti, me batizei, tudo, estou acompanhando, estou trabalhando, estou fazendo tudo na igreja, porque eu não quero ninguém pegando no meu pé, não quero ninguém reclamando de mim, eu quero, me deixe em paz. Você não queria que eu fosse para a igreja, que eu fosse crente? Estou na igreja, estou crente, então estou trabalhando na igreja, não me perturbe. Mas é de verdade? Porque o que importa é a verdade, irmãos.
Vou dizer de novo, o que importa é a verdade. Amém? Se não é de verdade, é perda de tempo. Porque o que nós precisamos é viver a verdade. Viver de verdade. Às vezes a pessoa trabalha. Estou trabalhando na igreja, pastor, estou ralando. Por quê? Para agradar meu esposo, para agradar minha esposa, para o pastor ficar feliz comigo, para a igreja olhar para mim e falar, poxa, como esse irmão é trabalhador. Não faz isso. Tudo que te vier à mão, faça o seu melhor, conforme as tuas forças, mas faça para agradar ao Senhor. Paulo também declarou isso, né? Eu não faço para agradar aos homens, eu faço para agradar a Deus. Eu acho muito bacana ali quando Pedro, João, os apóstolos estão anunciando o evangelho, pregando ali em Atos, né? E aí capítulo 4, eles são proibidos de pregar. E ele fala assim, olha, você mesmo, analise bem, eu estou contextualizando, analise bem, se antes eu vou dar ouvido a você ou vou dar ouvido a Deus, se eu vou obedecer você ou vou obedecer a Deus. Eu não posso deixar de falar daquilo que tenho visto e ouvido, daquilo que eu tenho vivido, eu tenho que anunciar, eu tenho que falar. Isso é o que? É uma verdade que está ardendo dentro do peito e ela tem que sair, porque é uma verdade. Por isso que a gente tem que viver a verdade, tem que ser uma conversão de verdade. Eu tenho que buscar ao Senhor em verdade. João capítulo 4, porque Ele procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não o adorador que o adore para agradar a esposa que está do lado, porque se ele não cantar, não levantar a mão, não chorar, a esposa dá uma cotovelada, você não é crente, não? Você não é o sacerdote do lar, não, vaso, você tem que buscar Deus, vaso. Não é isso que Deus quer. Tem que ser em espírito e em verdade, nunca por obrigação para agradar alguém, nunca porque é conveniente para não ter problema em casa, para não ter problema na sociedade, para ser bem visto onde quer que você esteja. Tem que ser verdade, irmãos. Se não for verdade, numa pandemia como essa você cai, porque não tem base, não tem verdade, e aí esfria, e aí desanima, e aí quando for perceber, já está muito quilômetros longe de Deus. E aí pode ser tarde. Em Hebreus, agora começa a ficar, estamos já assim, chegando num terço já da mensagem, agora começa a ficar bom, ó. Hebreus capítulo 11, versículo 6, vai dizer o seguinte. Enquanto você procura, eu tomo uma água aqui. Hebreus 11, 6. Sem fé, diga comigo assim, sem fé é impossível, vamos aqui reforçar, é impossível agradar a Deus. Não é isso que está escrito aí, Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Guarde isso, irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aí, se a gente for para o original, a palavra fé, tanto no grego quanto no latim, elas vão ter um significado de o seguinte: fé, além de significar crer em algo que você não está vendo, não é palpável, também significa ser fiel, significa fidelidade. Guarde isso. Sem fidelidade é impossível agradar a Deus. Está correto? Vamos guardar isso. Agora vamos lá para Apocalipse, capítulo 19, versículos 6 a 8. Apocalipse 19, de 6 a 8. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Eu fui muito abençoado preparando essa mensagem. Eu
Espero em Deus que você também esteja sendo abençoado e ministrado pelo Espírito Santo nessa manhã. Apocalipse 19, de 6 a 8, diz assim: Em seguida, ouvi outra vez algo semelhante ao som do clamor de uma grande multidão, como o som de fortes ondas do mar, como o som de violentos trovões. Aleluia! Porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Alegremo-nos, exultemos e a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e sua noiva já se preparou. Aleluia! Olha o que está dizendo aqui em Apocalipse: chegou a hora do casamento do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus Cristo. E a sua noiva já se preparou. Quem é a noiva? A igreja. Versículo 8: ela quem? A igreja, a noiva, recebeu um vestido do linho mais fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. Aleluia, glória a Deus. Vamos entender aqui, a Bíblia tem vários textos usando esta alegoria, esta figura, esta imagem, onde Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Nós temos ali a parábola das 10 virgens, né, que vai falar sobre isso. Nós temos vários outros textos onde a igreja ela é conhecida como a noiva e Jesus conhecido como o noivo. E nós vamos ter vários textos na Bíblia onde estão dizendo que nós temos que tratar Deus, Jesus, como uma noiva deve tratar o seu noivo. Honra, respeito. Agora vamos entender, irmãos, o que é algo fundamental para um bom relacionamento entre um noivo e uma noiva. O que é essencial para um bom relacionamento entre um noivo e uma noiva? Fidelidade. Em Oséias vai falar a respeito da mulher infiel e como sofre o marido de uma mulher infiel. Ali está mostrando como uma igreja que não é fiel a Deus tem consequências terríveis. E se você for ler toda a Bíblia, o que o nosso Deus espera é que o seu povo seja um povo fiel. Fidelidade. Ele espera fidelidade do seu povo. Uma noiva que trai o noivo não merece esse noivo. Uma noiva que se envolve com outros além desse noivo não merece esse noivo. Fidelidade. Sem fidelidade é impossível uma noiva agradar o seu noivo. Não é isso? Sem a fidelidade é impossível uma noiva agradar o seu noivo. Vamos agora trazer para Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Exatamente a mesma coisa. Sem fidelidade uma noiva não agrada ao noivo. Sem fé nós não agradamos a Deus. Exatamente a mesma coisa. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor. E o que é isso, irmãos? Ser fiel não é apenas não trair. Ser fiel é dar ao noivo aquilo que lhe é de direito. O noivo ama, a noiva deve amar, retribuir esse amor. O noivo dá um tempo à noiva, o noivo cuida da noiva, o noivo zela pela noiva, o noivo demonstra carinho, o noivo está junto, o noivo, está ali acariciando, agradando. Assim também deve ser a noiva. Já imaginou aquele noivo que chega, para ver a sua noiva, ele chega com flores e bombons em forma de coração e todo romântico, e entrega, ela pega, joga de lado assim, nem come, nem olha para a cara dele? Infelizmente, às vezes, como igreja, temos agido assim. Jesus, o noivo, ele vem com flores e bombons, e a noiva, a igreja, tem rejeitado, tem ignorado. Mas nós devemos mudar isso. Nós devemos agir com Jesus da forma que uma noiva age com seu noivo, ou deve agir com seu noivo. Respeito,
honra, fidelidade, demonstração de carinho, de afeto, de amor. Você já viu uma noiva estar satisfeita com o noivo quando ele diz que ele pode ir no mercado, ele pode ir no shopping, ele pode ir no trabalho, pode pegar um transporte, pode jogar bola, pode fazer tanta coisa, mas não pode se encontrar com o noivo? Não pode estar num momento de comunhão com o noivo? Provavelmente esse noivado não vai muito longe, porque a noiva tem tempo para tanta coisa, mas não tem tempo para estar junto com o noivo. Algo de errado existe aí. Talvez essa noiva não ame tanto esse noivo, e eu acho que eles não vão poder se casar. Estão entendendo, irmãos? O que é que a Bíblia está nos ensinando, está nos dizendo, e a gente tem que tomar isso como uma verdade, porque é de verdade. Essa é a verdade. Nós precisamos, como noivas, amar o noivo, dedicar ao noivo, estar junto, desejar estar junto, não arrumar qualquer desculpa para não estar junto. Se eu sou casado, né, e a minha esposa arruma qualquer desculpa para não estar junto comigo, pera aí, mulher, vamos conversar aqui, que negócio que é esse, o que está acontecendo? Nós estamos com 28 anos de casado, a gente faz de tudo para ficar junto, vamos dar um passeiozinho, toda vez que eu vou no parque eu chamo ela para ir, vamos ali no parque dar uma volta, a gente vai no parque dar uma voltinha, vai no shopping junto, sobe a escadinha rolante de mãozinha dada, tem que estar junto. Não tem esse negócio de um vai num degrau, o outro vai 8 degraus abaixo, olhando para as vitrines, olhando para as propagandas. Não, é noiva e noiva, aqui, ó, mãozinha dada, vai junto, chega lá, senta juntinho para comer, entendeu? Está andando no parque, vai lá os dois do lado um do outro, a não ser que eu esteja correndo, ela esteja andando, né? Aí ela vai andando, eu vou correndo, mas na maioria das vezes a gente vai junto, um do lado do outro, conversando. E 28 anos casados, vai fazer agora 38 anos, 31 anos agora, dia 12 de junho, que a gente começou a namorar, e eu não sei onde arruma tanto assunto, mas a gente vai no parque, a gente conversa, e vai dar uma volta, e dá 2 voltas, conversando. Quer tomar um açaí? Você quer tomar água de coco? Que bonito aquele negócio ali, que cachorro bonitinho, e conversa e tal, e vai. Isso é agradável. O noivo e a noiva precisam estar juntos, precisam conversar, precisam dialogar, precisa um falar para o outro aquilo que está sentindo. Como que tem sido o seu relacionamento com o seu noivo Jesus Cristo? Você tem buscado estar junto, tem buscado dialogar, tem buscado tirar um tempo para estar junto com Ele? Nós temos que viver isso de verdade. Amém? Esses dias eu estava pensando, será que eu amo Deus? Olha a pergunta que eu me fiz para mim mesmo, pastor. Será que eu amo Deus? E fiquei pensando, será que eu amo Deus? Aí eu comecei a comparar o meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento com minha esposa. Eu cheguei à conclusão que eu amo, porque eu dou mais atenção para Deus que para minha esposa. Não que eu não dê atenção para ela, mas durante o dia todo eu estou preocupado pensando em alguma coisa em relação a Deus, em relação às coisas de Deus. Pelo menos aqui na minha cabeça, eu estou ali no computador, às vezes eu pego uma mensagem, vou ouvir uma música, vou ouvir um texto, vou ler, enquanto faço uma coisa no computador, eu leio alguma coisa e tal, sempre relacionado às coisas de Deus, voltados às coisas de Deus. Falei, eu amo Deus, porque eu tenho prazer de estar envolvido nas coisas de Deus, fazendo algo para Deus, tenho prazer de estar com Deus, eu amo Deus, eu cheguei à conclusão de que eu amo, glória a Deus por isso, né? Duro se eu chegasse à conclusão, tá feio o meu relacionamento com Deus, eu acho que eu não amo Deus não. Então nós precisamos amar o noivo. A noiva precisa ser fiel ao seu noivo, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Ficou claro? Eu encerro fazendo uma outra pergunta, ou reforçando aquela pergunta. Como está a sua vida espiritual? O que você tem vivido? É de verdade? O que você tem vivido com Deus, aqui ou na sua casa, é de verdade? Ou às vezes você está fazendo porque alguém está vendo? Como está a sua vida com Deus? É de verdade?